De volta com mais um vídeo da Escola de Off-Road, dessa vez para falar de um dos assuntos mais importantes do mundo 4x4, a calibragem de pneus. Os 4 pneus são os únicos pontos de contato do seu carro com o solo. São eles que fazem o seu carro ser capaz de fazer grandes arrancadas, frear em segurança e ainda são eles que suportam a força G lateral em curvas e inclinações. E se não bastasse isso, os pneus ainda são o primeiro item do sistema de suspensão do seu carro. No on-road é tranquilo, basta seguir a indicação do fabricante de calibragem e tá tudo certo. Mas no off-road que é o problema. Não existe uma receita certa, porque a variação de pisos é enorme. Eu vou te ensinar os princípios básicos para que você possa entender e deduzir qual a calibragem correta naquela situação que você se encontra. No off-road, nós baixamos a pressão dos pneus por 2 motivos. Primeiro, aumentar a superfície de contato do pneu com o solo para dar sustentação. E segundo, para que aumente a capacidade de deformação dele e ele consiga agarrar melhor aos obstáculos, a uma pedra ou a um barranco. No aspecto do aumento da superfície de contato, é simples. Imagina um pneu completamente cheio, com o máximo da calibragem. A circunferência está quase que completa e perfeitamente redonda. Se você baixar a pressão do pneu, a parte de baixo vai começar a aderir mais ao solo, ficar mais deformada, mais plana. E com isso aumentar a superfície de contato com o solo, o que causa mais sustentação num solo que afunda como areia, como lama, como uma grama fofa. E não pense que essa sustentação se dá pela largura do pneu. Ela se dá quando o pneu, a banda de rodagem dele vai assentando no chão. Um exemplo clássico disso são os tanques de guerra. Eles são grandes, extremamente pesados e as esteiras são estreitas, porém longas. É a mesma coisa no pneu. À medida que você murcha, a largura do pneu se mantém, mas ele vai deitando, encostando no chão como uma esteira. E é isso que faz o carro flutuar na areia fofa, que é aqui onde eu estou, por exemplo. Com um pneu muito cheio, uma coisa pontiaguda vai bater nele e fazer muita força, o pneu não deforma. Com ele em baixa pressão, essa coisa pontiaguda vai deformar o pneu e voltar sem furar. É o caso de uma bexiga, por exemplo. Se você tiver uma bexiga muito cheia e forçar ela com uma caneta Bic, que seja, ela já vai estourar. Se você tiver uma bexiga vazia, murcha, ali meio molenga, e fizer força com uma caneta Bic ali, dificilmente essa bexiga vai furar. Porém, nem tudo são flores. Quando você baixa um pneu, a calibragem dele, e você está com o carro nesse sentido, o pneu vai baixando a pressão nas duas laterais, externa e interna do pneu, forma uma barriga que a gente chama. E essas barrigas são um grave risco a rasgar o pneu no off-road. É preciso encontrar uma equação ali entre o quanto você vai baixar e o risco dessas barrigas tocarem algo pontiagudo ou cortante. Agora que você já entendeu a ciência por trás da calibragem de pneus no off-road, chegou a hora de falar o quanto baixar em cada situação que você encontra na trilha. Na areia fofa, o nosso maior problema é que o carro afunda com muita facilidade. E aí você acaba ficando atolado. Então qual que é o segredo? Baixar a pressão dos pneus para que você consiga aumentar ao máximo a superfície de contato dele e ganhar sustentação. Mais um exemplo para você visualizar a situação. Imagina um barco parado. Quando ele inicia o movimento, ele começa a empurrar muita água e depois ele flutua por cima da água. Um carro de off-road na areia é a mesma coisa. Você vai iniciar empurrando muita areia, o seu deslocamento, e depois o seu carro, por estar com os pneus baixos, ele vai flutuar sobre essa areia e vai evitar que ele afunde. Uma dica de ouro é nunca iniciar o deslocamento na areia com grandes acelerações e nunca parar o carro utilizando o freio. Utilize o freio motor, assim você não afunda. Na lama é um pouco diferente, já não tem necessidade de baixar tanto a pressão como se baixa na areia.
Em situação de lama, o pneu vai andar por dentro de valas e sulcos profundos que já foram feitos por outro carro ou pelo próprio afundamento do solo. E nessa situação é importante que seu pneu gire rápido para poder limpar os sulcos entre os cravos dos pneus, ali o espaço entre o cravo do pneu, e que ele consiga continuar tracionando. E são as paredes laterais do pneu mud, feito especificamente para lama, que vão agarrar nos barrancos na lateral desse sulco e tracionar. E aí mora um perigo. No subsolo, abaixo da superfície, podem existir pedras e raízes que podem acabar cortando o seu pneu. É por isso que o pneu mud, feito especificamente para lama, como é o caso do X3 da General Tire que eu estou usando nessa viagem, tem nele a construção das paredes feita do modo mais reforçado possível, justamente para que o pneu entre na terra e consiga resistir a raízes e pedras sem rasgar. Esse é o maior perigo na lama. No caso de uma estrada pedregosa, cheia de cascalho e tudo mais, baixar a pressão vai dar mais conforto para você, porque o carro vai trepidar menos e o pneu vai absorver parte do impacto, auxiliando inclusive e poupando a sua suspensão e a parte estrutural do carro. Mas se você quiser superar um obstáculo, escalar um trecho de rocha e tudo mais, a coisa muda um pouquinho. Ao baixar a pressão do pneu, toda vez que você tocar numa rocha, ele vai ter mais borracha encostando nessa rocha e também vai causar aquele efeito do pneu deformar para abraçar as diversas angulações e quinas que tem nessa rocha. O pneu agarra como se fosse a mão do escalador na rocha e puxa o carro para cima. A ideia é essa num solo de rocha: baixar a pressão para ter mais borracha encostando na pedra e que esse pneu deforme como a mão de um escalador e faça o seu carro superar esse trecho rochoso. Quando você está com pouca pressão, o pneu, além de aumentar o arrasto e ter mais resistência à rolagem, a parede do pneu, toda vez que passa pelo solo, a parede do pneu dá uma comprimida. E todos esses fatores juntos vão gerando um superaquecimento no pneu. Se você andar longas distâncias em alta velocidade com o pneu com baixa calibragem, ele vai superaquecer e provavelmente rasgar em toda a lateral dele. E isso é um grande risco. Outro perigo que envolve pilotar com baixa calibragem é o risco de destalonamento do pneu. O que é destalonar? É quando o pneu escapa da roda. Com baixa pressão, a possibilidade disso acontecer é grande. E uma dica também muito importante: depois de se divertir no off-road, calibre os pneus para voltar para casa. Calibre na configuração de asfalto. Isso vai ajudar o seu pneu a durar muito mais e vai te levar até em casa com total segurança. Quer ficar ligado em mais conteúdos como esse? Ativa as notificações aqui do canal e segue a General Tire Brasil lá no Instagram. E no site generaltire.com.br você encontra mais conteúdo sobre pneus, além de modelos, onde comprar e as medidas disponíveis. Acessa lá!